Bem, primeira aula de hoje, né? Tudo bem com todo mundo aí, né? Primeira aula de hoje é continuação do volume 3, né? Da parte de ondas do volume 3, beleza? Aí na próxima aula de hoje iniciamos o volume 4, que a gente encerra todo o conteúdo de ondas, ok? Tem que gravar. Então vamos lá. Então, para dar sequência aí à parte de movimento harmônico simples, a introdução à ondulatória, eu estou dando sequência à aula anterior, que foi resolução de exercício, após a teoria, resolução de exercício do volume 3, beleza? Então tá aí. Experiência de Huygens, né, em 1656, criou o relógio de pêndulo. Nesse dispositivo, a pontualidade baseia-se na regularidade das pequenas oscilações do pêndulo. Para manter a precisão desse relógio, diversos problemas foram contornados. Por exemplo, a haste passou por ajuste até que, no início do século XX, houve uma inovação, que foi sua fabricação usando uma liga metálica que se comporta regularmente em um largo intervalo de temperatura. Tá? Então, na verdade, o que acontece? Deixa eu ver se eu escrevo aqui mesmo. Ele já deu a dica aí, tá? Talvez já deu uma dicasinha aí. A formulazinha de período é 2π. 2π é o número, não estou preocupado. Eu estou preocupado com o comprimento que ele já advertiu que foi minimizado, né? Não dá para resolver por completo, mas foi minimizado, criando uma liga mais resistente ao intervalo de temperatura e tentando evitar possíveis atrasos, né? Ou adiantar, né? Dependendo da estação do ano aí, tá certo? Se é inverno ou verão, esse relógio vai dar problema. Sobre o G, que é a aceleração da gravidade, beleza? Desprezando a presença de forças dissipativas, o atrito com o ar no caso, né? E considerando a aceleração da gravidade constante, para que tipo de relógio, não, para que esse tipo, perdão, de relógio realize corretamente a contagem do tempo, é necessário o quê? Bem, é necessário pelo menos duas coisas, né? Ele já prendeu uma aqui, que ele já falou com a gente aqui, que a aceleração vai ser considerada constante. Porque se eu sair de um ponto, sei lá, sair do nível do mar, né, e até o Himalaia, vai dar uma diferença na aceleração da gravidade. Ele pediu para você não considerar isso. Então, o que está sobrando, então? A outra coisa que pode variar aqui, então, seria o comprimento. Tá certo? Então, seria o comprimento. Letra A, comprimento da haste seja mantido constante. É o que faltou, né? Isso aqui é um número constante. O G ele assegurou que é constante. Então a única coisa que sobrou foi comprimento. Tem uma outra questão do Enem que eu acho que eu já resolvi, tenho quase certeza que eu já resolvi, que ela chega a fornecer a fórmula. Então, assim, tem algumas insistências do Enem que a gente tem que levar a sério. Essa aqui é uma delas, tá? Essa formulazinha tá sempre caindo, tá ok? Sempre caindo. Então, muita atenção aí. Depende basicamente do comprimento e da aceleração da gravidade. Tranquilos? Então a letra correta aí, eu vou ver o que está errado nas demais, mas o correto aí é você assegurar que agora o comprimento também seja constante. Beleza? Massa do corpo, nem existe massa na fórmula, tá? O material da haste, a maldade, né? Porque foi falado do material aqui, mas esse material aqui, ele tinha um objetivo, que era tentar minimizar possíveis atrasos ou adiantamento do relógio com a variação ou a sensibilidade do material a variações de temperatura. Tá? Mas na fórmula não tem nenhuma constante aqui que fala que está relacionada ao material. Tem constante relacionada ao planeta, gravidade, né? Constante, uma variável que sensível à temperatura, mas não tem nada falando sobre material. Amplitude nem ama essa tal dessa amplitude, tá? Ele ama amplitude, vai falar muito de amplitude e ondas, tá? Só que a amplitude está ligada à energia da onda, tá?
tá ligado à energia da onda. E aqui ele fala amplitude da oscilação, cuja constante da oscilação seja constante a qualquer temperatura. Não, tá? Primeiro que eu não estou falando de energia em nenhum momento aqui, tá? E a variação de temperatura é relativa ao comprimento do pêndulo. E a última fala de energia potencial gravitacional, né? Como tem gravidade, quem sabe ele te pega ali, né? Do corpo suspenso se mantém constante. Não tem nenhuma relação entre período e energia potencial gravitacional. Tá? Não tem nenhuma relação. Beleza? O que é energia potencial gravitacional? mgh. Tá certo? Não tem nada falando de altura. O G, a única coisa que há de comum aqui seria o G, né? Não é nada suficiente para ter uma relação entre as duas grandezas. Tranquilos? Então, correto aí é letra A. Tranquilos? Então, vocês viram que o Enem gosta dessa formulazinha aqui, tá? Em alguns casos, ele até fornece a fórmula, tá? E uma questão muito semelhante a essa, ele fez isso. Ainda nesse capítulo eu resolvi. E ele gosta muito da palavrinha amplitude. Ele vai estar sempre usando ela. Tranquilos? Beleza? Bem, então, não havendo dúvidas, eu resolvo penúltima questãozinha aí, tá? Penúltima questãozinha do Enem ainda, tá? Bem, dá uma olhadinha aí e me fala o que vocês acham da questão também, né? Que senão vai ficar só eu aí, né? Bem, uma manifestação comum das torcidas em estádio de futebol. Eu resolvi uma muito parecida com essa. Ah, tá. Uma de ciências médicas. Aí o Enem tá usando ela aí. Beleza. Não é a mesma questão, não. Uma manifestação comum das torcidas em estádio de futebol é a ola mexicana. Os espectadores, né, de uma linha sem sair do lugar. Esse sem sair do lugar parece que não tem importância, né? É muito importante. Definição de onda, né? Você tem uma energia propagando, tá? Energia propagando sem matéria, tá? Sem matéria. Não é sem material, não, sem matéria. E sem se deslocarem lateralmente, né? Ou seja, as pessoas só sobem e descem, né? Ficam de pé e se sentam. O único movimento que elas fazem, ok. Sincronizados com os da linha adjacente, quem está logo ao seu lado ali, beleza. Então, o efeito coletivo se propaga pelos espectadores do estádio, formando uma onda progressiva, conforme ilustrado aqui, ó, certo? Calcula-se que a velocidade de propagação dessa onda é de 45 km por hora, beleza? 45 km por hora. E que cada período de oscilação contenha 16 pessoas, né, que se levantam e sentam. Né, que se levantam e sentam organizadamente, né, porque é um movimento periódico, né, onda, né, e distanciadas entre si de 80 centímetros. E eu quero a resposta seguinte, eu quero nessa ola mexicana a frequência da onda em hertz é um valor mais próximo do que? Hertz é segundos, né? Oscilações por segundo, ciclos por segundo, alguma coisa que se repete por segundo, né? Então é por segundo. Beleza, eu tenho centímetro, eu tenho quilômetros por hora. Primeira coisa que eu tenho que fazer aí é começar a organizar essas informações aí. Primeiro que eu não posso ficar com a velocidade em termos de 45 quilômetros por hora, eu acho que vai me dar mais trabalho. Eu vou converter isso para metros por segundo e eu vou dividir isso então, tá? Eu vou dividir esse negócio por 3,6. E eu vou achar quanto? 12,5 metros por segundo. A outra coisa são os espaços aqui de 80 centímetros, tá? Ok? 80 centímetros. Eu vou transformar isso para metro, né? Dividindo por 100,
0,80 ou 0,8 metros. Só que eu tenho 16 pessoas. Ele falou isso aqui, ó. Se eu tenho 16 pessoas, olha só, aqui na tela eu tenho só 5. Se eu for contar os espaços, eu tenho 5 pessoas. Se eu for contar os espaços, vai dar 1, 2, 3, 4. É sempre um espaço a menos, né? Então as 16 pessoas vão dar 15 espaços. Tá certo? 15 espaços. Cada espaço, tá? É 0,8 metros. Beleza? Cada espaço aí é 0,8 metros. Então, se eu fizer 15, né, 15 vezes 0,8, muito bem, vai dar 12 metros. Beleza? Aqui eu tenho as 12 pessoas, ele falou que se levanta e se senta organizadamente, né? E em algum momento ele fala essa figura que é meramente ilustrativa, né? Propagação dessa onda e o período de oscilação. E cada período de oscilação contém 16 pessoas. Por que eu falei que é mera ilustração, né? O texto fala uma coisa e o desenho sugere outra, né? Aqui sugere que meia onda, né, uma crista, tem só 5 pessoas, né? Ele fala que cada período de oscilação, ou seja, cada onda, cada comprimento de onda, tá, contém 16 pessoas, ou seja, os 15 espaços. Tá? Quase que eu embarco nessa aí. Então, muita atenção aí, tá? Primeiro, eu calculei a velocidade, né? E calculei o comprimento de onda. Não calculei a gente tem a mania de calcular, eu pelo menos tenho a mania de calcular o comprimento de onda, bater no olho na onda aqui. Não, olha o texto está falando outra coisa do que está desenhado aqui, beleza? Então eu vou no lambda f, ver lambda f, tá? Eu sei que eu estou num capítulozinho, mas quando eu for falar só de questões do Enem, né? Vocês vão ver que eu vou mexer com essa fórmulazinha o tempo todo, o tempo todo. Ondas, o que cai de ondas no Enem? Cai muita ondas, tá? É aquela fórmulazinha de pêndulo, deixa eu dar uma parada aqui rapidinho. Aquela fórmulazinha, eu sei que o Enem tá longe ainda, aquela fórmulazinha de pêndulo, tá? O V lambda F e o resto é teoria. Tá certo? Saber o que é reflexão, refração, difração, interferência, onda sonora. Quem sabe amanhã já encerra a onda sonora, se no máximo no meio da semana que vem. Então, onda sonora. As qualidades da onda sonora, o resto é só teoria. Tá? Só teoria. Então tá aí, V lambda F. Vamos pular V lambda F. Velocidade, 12,5. Lambda, 12. E a frequência. Então, minha frequência aqui vai ser praticamente 1, né? Eu vou dividir aqui 12 por 5, 12,5, né? 12,5 dividido por 5. Aí eu vou colocar aqui aproximadamente, pelo que eu tô vendo aqui, eu não vou errar não, né? Se fosse um 0,9999, tudo bem, né? 1,0 não é. Então, aproximadamente 1 Hz. Essa é a... 1,041, cara. Vai ser mais exato, né? Então tá aí, ó. De acordo com a respostazinha aí, eu tô aqui com praticamente 1 Hz. Beleza? Letra C. Tranquilos? Então vocês viram que pensa num pessoal que gosta de frequência, que gosta do V lambda F, tá certo? É porque o próximo capítulo, que eu vou passar ainda daqui a pouquinho, ele fala mais de fenômenos. Então aí eu paro de fazer conta, tá? E basicamente fico respondendo a fenômenos, tá certo? Então tá aí. E acho que vai dar certo, quase que deu certinho. Última questãozinha do Enem aí, tá certo? Página 76, que fala o seguinte, tá certo? Pensei que fosse coração, né? Não. É um abalo sísmico ocorrido em uma região produz em Montes Claros, vários tipos de ondas que se propagam através da
Terra e podem ser detectados por um sismógrafo colocado vários quilômetros do epicentro do evento, né, onde a intensidade está maior. Duas dessas ondas decorrentes do abalo são chamadas de ondas P e S, que se propagam pelo solo com diferentes velocidades e apresentam intensidades também diferentes. Apresentar intensidade diferente, já adiantando aí, provavelmente não vai cobrar agora, mas intensidades diferentes é falar de energia, beleza? Com diferentes velocidades, transmitem diferentes, já falou aqui, né? Diferentes energias a cada segundo. O sismograma, perdão, é um registro de vibrações do solo provocados pelo abalo. Tá? Ele mede o deslocamento do ponteiro do sismógrafo em função do tempo. É mais informativo, embora tenha falado de intensidade diferente, né, e de energia, né, velocidade também. O ruído de fundo é o registro de pequenas vibrações do ponteiro do sismógrafo, geradas por vibrações naturais do solo. O gráfico seguinte mostra um sismógrafo típico de um abalo que chega a uma estação de monitoramento em unidades arbitrárias de tempo, ok? Contendo as ondas P e S. Então eu tenho a onda P e tenho a onda S, ok? Deslocamento do ponteiro em função do tempo que ele falou que é unidades arbitrárias. Não sei se é segundo, o que é. Com base na análise da figura, pode-se afirmar aqui. Vamos olhar primeiro, dar uma olhadinha primeiro aqui para figura. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 picos. 1, 2, 3, 4, 5 picos. Eu tenho aqui 4 cristas, tá? E aqui eu tenho 5 cristas. Ok? Eu tenho amplitude. Se eu for olhar a altura, amplitude, tá vendo? Ele falou de energia aqui, ó. Se eu for falar de... Já que ele falou de energia, né? Energia está relacionado com intensidade e amplitude, tá vendo? É a segunda questão só hoje, né? Amplitude, que o Enem trabalha com a palavrinha amplitude aqui relacionada à energia, tá? E eu vi que o P tem uma amplitude menor, então quer dizer que tem uma energia menor, e a S tem uma amplitude maior, tem uma energia maior. Então essa daqui tem maior energia, né? E essa daqui menor energia. Mas vamos lá, as opções. Letra A. As ondas P apresentam maior velocidade e maior intensidade que as ondas S. O maior intensidade aqui, ó, tá errado. Se ela oferece menor amplitude, consequentemente menor intensidade, tá? Menor energia, certo? As ondas P apresentam maior velocidade, tá? E quanto a maior velocidade, tá? Ele falou de velocidades diferentes aqui, ó, pelo solo com diferentes velocidades e apresentam intensidades também diferentes. Então elas têm menor velocidade. Essa daqui ela fez 4 picos de 200 a 300 segundos, não sei se é segundos, é unidades de tempo aqui que eu não sei, mas ele foi de 200 a 300 em 100 unidades de tempo, ele fez esses 4 picos, essas 4 oscilações, essas 4 cristas. Aqui foi basicamente de 500 a 600, né? Também 100, né? Mas ele fez 5 oscilações. Quem tem maior velocidade aqui, né? Quem tem maior velocidade são as ondas P, que tem maior velocidade, tá certo? O intervalo de tempo aqui é o mesmo, essa daqui está oscilando mais. Vai eu falar de V lambda F de novo, hein? Então, V lambda F de novo, V lambda F, tá? Mas quem está constante para ver se eu posso usar essa fórmula?
Não, vamos apagar isso aqui. Comprimento de onda, não. Eu tô vendo o número de cristas e o número de cristas aqui são diferentes, tá certo? Então não é o comprimento de onda, não é o comprimento de onda que é constante aqui. Menor comprimento de onda, né? Então tá difícil saber quem que é constante aqui, né? Então voltando aqui rapidinho, olhando para a formulazinha, tá? Que a Ana aqui esqueceu de deixar de gravar de novo. A velocidade falou que é diferente. A frequência, eu olho a quantidade de picos que tem aqui, vejo que aqui tem 4 picos, aqui tem 5. Comprimento de onda fica difícil de afirmar qual que é, se eles são diferentes ou não. Então fica difícil eu usar essa forma para tentar descobrir quem tem maior velocidade. Mas ele fala que o sismógrafo foi colocado a vários quilômetros do epicentro, então os caras estão lá esperando chegar o ruído para registrar. O primeiro ruído que chegou foi o de 200 a 300, primeira onda. Ela chegou com esse tempo. A segunda onda que chegou lá foi a onda S. Ela chegou 200 depois, né? Começou a chegar a 200 unidades de tempo lá depois. Então, foram entre 500 a 600 unidades de tempo. Então, a primeira onda que chegou no epicentro foi essa. Então, essa onda é de maior velocidade, tá? Então, fica complicando, né? Querendo olhar na fórmulazinha aqui. A segunda onda que chegou lá foi a S. Ela chegou bem depois, olhando para o gráfico aqui. E, né, o Enem não deu isso aqui só de informação, não, né? Ajudou um pouquinho. Então, a onda que tem maior velocidade é a P, tá? Isso não consideraria tão óbvio, não, tá? Então, se alguém tiver alguma dúvida aí, tá? É só falar. Olhando para o gráfico aqui agora, né? Olhando, sem esquecer que isso aqui é tempo, né? Quem chegou primeiro foi a P. Beleza. Então, letra A. As ondas P apresentam maior velocidade? Ótimo. Ótimo. Realmente apresentam sim. E maior intensidade? Não, porque tem menor amplitude, como eu falei na última aula, né? Tem menor amplitude, né? Menor energia. Então sai fora da letra A. B. As ondas P apresentam maior velocidade? Sim. Chegaram primeiro. E menor intensidade? Sim, também. Menor amplitude, né? Elas têm menor amplitude. Então, menor intensidade. Intenso. Intensidade. Sabe por que cai tanto? Tá? Porque quando eu falo que o volume está alto ou o volume está baixo, né? O correto é falar o volume está intenso, o volume está mais intenso, menos intenso. Intensidade, que está relacionado com. Quando a onda é sonora, está relacionado com energia, amplitude e volume do som. Tá? Eu não posso falar, não, o som está alto, a altura é outra coisa, beleza? Então, quem está certíssimo é a B, tá? Mas vamos ver o que tem de errado aqui. As ondas P apresentam menor velocidade? Não. As ondas P apresentam menor velocidade? Não. Não é possível comparar as velocidades e as intensidades apresentadas apenas com os dados aí. Bem, intensidades, não. Porque é só olhar a amplitude que eu sei quem tem maior energia, maior intensidade. Velocidade ele falou que elas são diferentes aqui no início, tá? E tá difícil de usar o V lambda F, mas a fórmula não era para isso, né? Era justamente para você olhar aqui quem chegou primeiro, né? Quem chegou primeiro no epicentro é porque está deslocando com a velocidade bem superior. E aqui está dando uma diferença de praticamente o dobro, né? Essa aqui chegou com no máximo 300, sei lá quantos qual unidade, né? Vamos supor, 300 segundos, a outra levou praticamente 600, o dobro do tempo. Então, a velocidade da primeira é bem maior que da segunda. Beleza? B de bola. Não é nem, não considero uma questão muito fácil, não, muita interpretação. Beleza? Tranquilo? Eu não entendi muito bem a parte da velocidade ainda não. Da velocidade, né? Ó, a velocidade é o seguinte. Essa onda aqui, e isso aqui cai muito, eu vou mostrar isso várias vezes em outros contextos, que eles adoram isso, né? Imagina que eu comecei a medir lá no epicentro, eu comecei a medir, tô lá aguardando os ruídos, né? Ruído de fundo, como ele escreveu aqui, né? Tô esperando ruído, qualquer possibilidade
de oscilação do ponteiro lá do sismógrafo. Bem, e o tempo está correndo. O tempo está correndo, como se fosse isso aqui fosse meu relógio, forçando a barra, isso aqui é meu relógio. Com 200, sei lá, vou supor que é segundos, tá? Com 200 segundos eu comecei a perceber que tinha uma onda, tá certo? Com 300 segundos ela formou. Não é uma onda só, né? Eu comecei a registrar uma determinada onda que eu chamei de P. Com 200 segundos terminei com 300. E o relógio está passando. Depois de 200 segundos, eu estou supondo que é segundo, tá? Depois de 200 segundos eu comecei a registrar uma onda diferente. Uma onda um pouco diferente, com amplitude bem maior. Eu comecei a registrar essa onda com 500 segundos, depois de 500 segundos, e finalizei praticamente com 600 segundos. Ok? Então, esse tempo aqui, eu tenho que respeitar a cronologia dele. Ó. 200, esse cara chegou primeiro do que esse aqui. Chegou primeiro lá no sismógrafo, para registrar essa variação aqui. Ó. Tranquilo? Então, eu estou olhando o tempo aqui. Ó. Quem chegou primeiro é quem está no tempo aqui. Ó. Chegou com menor tempo. Então, quem chegou com menor tempo, eles percorreram a mesma distância do lugar do tremor até do epicentro do evento, né, do centro do terremoto, até chegar no sismógrafo, eles percorreram a mesma distância. Essa questão, ela até usou a fórmula tradicional de velocidade, nem foi o V lambda F. Elas percorreram a mesma distância, só que quem chegou no menor tempo foi a primeira onda. Chegou no menor tempo, ou seja, tem uma maior velocidade. Melhorou aí, Matheus? Entendi. Né? Muito obrigado. Então eu achei interessante a questão, né? De maldade, interpretaçãozinha, eu não achei ela fácil não, tá? A gente está sempre muito atento a essa fórmulazinha aqui, e aí é a segunda vez já, só nesse material de vocês aqui, eu acabo caindo, na hora de falar de ondas, eu acabo caindo na fórmulazinha tradicional, né? De V, mas essa fórmula V lambda F saiu daqui, né? Onde tempo, né? Então tem que ficar atento também, onde tempo está relacionado com período, né? Está relacionado com período, né? Porque período é o tempo que eu gasto para formar uma onda completa, uma crista e um vale, e a distância está relacionada ao comprimento de onda, tá? Eu acabo chegando lá. Beleza, então isso aí finaliza o volume 3, o B9, tá? O módulo 9 de vocês aí. Tranquilos? E como eu havia prometido, para dar sequência ao conteúdo de ondas, tá? Eu vou pular, beleza? Desculpa aí que eu demorei a admitir. Eu vou pular pro volume 4, para dar sequência ao assunto de ondas aí. Tranquilos? Vou só fechar a primeira aula gravada aqui. Coisa rapidinha, coisa de segundos.